Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika do canal Simbora Viajar e no vídeo de hoje eu vou dar dicas gerais sobre os parques da Disney. Tudo que você precisa saber antes da gente entrar nos vídeos específicos de cada parque. Como, por exemplo, dicas sobre lanches, sobre mochilas, sobre compra de ingressos, enfim, tudo que eu considero importante você saber antes de ir para a Disney. Então, falando sobre os ingressos. Onde ainda é mais indicado comprar os ingressos? Você pode comprar os ingressos pelo site oficial da Disney, e aí tem o problema de que você vai ter que comprar ele em dólar, então eu não gosto muito dessa opção. E aí você pode ver empresas que vocês gostem. Por exemplo, a gente comprou o nosso voucher com a empresa Decolar, que é uma empresa que parcela, mas eu gosto bastante porque eles te enviam o voucher online. E o que eu faço com esse voucher online, com esse ingresso antecipado que você comprou? Você pode baixar o aplicativo da Disney e aí você já consegue logar o seu ingresso direto no aplicativo da Disney e aí já ir acompanhando não só as filas no aplicativo, mas também você já consegue fazer reserva para jantares, enfim. Então esse é um ponto que eu considero muito importante na sua compra dos seus ingressos, que é considerar que a empresa vai te mandar esse voucher online antecipado. E aí depois, então, você pode também adicionar o seu ingresso na carteira digital do seu celular. Tá, mas e se eu não quiser meu ingresso na carteira? Eu quero meu ingresso físico assim, ó, para eu guardar como recordação. Como é que você pode fazer? Eu colocaria ele na carteira da mesma forma, porque eu acho que é uma garantia que você vai ter o seu ingresso ali no celular, caso você esqueça o seu ingresso em casa, porque querendo ou não, o celular é uma coisa que a gente sempre tem. Mas, colocando ele na carteira, ele não impede de você trocar ele pelo ingresso físico. E aí você tem a segurança do ingresso na carteira digital, mas também você tem o ingresso físico, caso você quiser guardar como recordação, ou mesmo para fazer o videozinho famoso entrando no parque com ele. E onde eu consigo pegar esses ingressos? Então você tem basicamente duas opções. A primeira, que eu não gosto muito, é você trocar direto no parque. Por que isso não é uma boa opção? Você vai entrar no parque e aí você vai, vamos supor que você tenha conseguido chegar cedo para pegar as atrações com menos fila, e aí você vai lá para trocar o seu ingresso. Então você vai pegar uma fila ali e você já vai perder um tempo que você poderia estar já numa fila de uma atração com menos fila, e aí você tá lá trocando seu ingresso. Então o que é mais indicado fazer? Você pode ir no Disney Springs, que é como se fosse um cantinho da Disney que fica em Orlando. É como se fosse um complexo de lojas, enfim. E aí atrás da loja da Zara tem o Ticket Center. Ali você pode trocar o seu ingresso. E eu indico você fazer isso logo no primeiro dia, porque o primeiro dia normalmente é um dia que as pessoas tiram para descanso, vão dar uma volta, vão fazer algumas comprinhas. Então você já coloca o Disney Springs no seu roteiro, é um lugar ótimo para você fazer compras, para você comer, para você passear. E aí você já vai lá e retira o seu ingresso sem pegar tanta fila, ou melhor, sem gastar o seu tempo de parque em fila para retirar o seu ingresso. Caso o seu primeiro dia não seja no Magic Kingdom, os outros parques tendem a ter menos filas. Então, por exemplo, a gente começou pelo Animal Kingdom, daí já é mais tranquilo se você realmente quiser trocar no parque. E como funcionam então os ingressos da Disney? Quais são as opções de ingresso que eu posso comprar? O ingresso normal, que a maioria das pessoas compra, que é o de 4 dias, que é um dia para cada parque. Caso você tenha menos tempo e você queira fazer 2 parques em um dia, você precisa comprar o Park Hopper. E aí, como é que funciona esse Park Hopper? Basicamente, você pode pular de um parque para o outro. Então, vamos supor que você queira fazer o Animal Kingdom e o Epcot no mesmo dia. Você vai de manhã pro Animal Kingdom, sai de meio-dia e vai pro Epcot. Já nos ingressos normais, você não consegue fazer isso. Você consegue ir e voltar do mesmo parque quantas vezes você quiser, mas você não consegue, no mesmo dia, né, claro, mas você não consegue trocar de parques. Além disso, a Disney também oferece ingressos para eventos noturnos, que é o Disney After Hours, que funciona então depois que o parque fecha. Esses ingressos normalmente funcionam das 11 da noite à 1 da manhã, tem um valor pago à parte, porque é como se fosse um ingresso a mais que você compra, e aí vale você considerar se isso faz sentido ou não para o seu grupo. Caso faça, caso você se interesse por essa alternativa, vale você considerar também os dias em que esse After Hours funciona, porque não é todo dia que ele funciona, mas no aplicativo da Disney você consegue conferir certinho. Vale considerar também, quando você for fazer sua compra de ingresso, que você precisa colocar uma data de início e ela tem uma data limite para ser usado esses ingressos. Então, por exemplo, a gente comprou 4 dias de parque, sendo que o nosso início começava no dia 26, numa segunda-feira.
Quando você compra 4 dias de parque, você tem 7 dias corridos para usar esses ingressos. Você não precisa fazer todos os dias corridos de parque, mas você tem que lembrar que, por exemplo, no nosso caso que começava na segunda, a gente tinha até a outra segunda-feira para usar esses ingressos. E aí, quanto menos dias de parque você compra, menos dias corridos você tem para usar, e quanto mais dias de parque você compra, mais dias corridos você tem para usar esses ingressos. E no último tópico dos ingressos, vale você pensar também se você quer ou não a sua Magic Band. O que é a Magic Band? É aquela pulseira que os hotéis antigamente davam, hoje você tem que comprar também, que você pode colocar não só o seu ingresso, mas você pode colocar também o seu cartão de crédito e fazer os pagamentos por ela. Agora sobre os fura-filas, ou as famosas Lightning Lanes. Antigamente o Fast Pass, que era gratuito, que era uma felicidade do turista, tu poder agendar teu Fast Pass de forma gratuita, teu fura-fila de forma gratuita, só bastava você se organizar. Agora, além de você ter que se organizar, você ainda tem que pagar extra. E o que são então as Lightning Lanes? Elas são basicamente esses fura-filas, assim como eu falei, só que ela requer organização. Então você precisa do seu e-ticket quando você for comprar, para você já baixar o aplicativo da Disney, e elas são compradas, são adquiridas direto pelo aplicativo da Disney. E aí, como é que funciona a marcação da Lightning Lane? Se você não for hóspede da Disney, e aí vem a questão da organização, você tem que acordar às 7 horas, não, antes no caso, porque às 7 horas da manhã, no dia que você for pro parque, então, por exemplo, no dia de hoje eu vou no Epcot, às 7 horas da manhã vai abrir as Lightning Lanes para ser compradas pro Epcot, e aí você já tem que estar ali no aplicativo pronto para 7 horas já comprar a Lightning Lane pro seu dia de parque. Caso você seja hóspede da Disney, de um dos hotéis, essa Lightning Lane ela vai abrir 7 dias antes da sua primeira hospedagem, então da sua primeira noite no hotel da Disney, e não no dia do parque. E aí tem uma vantagem, né? Porque você consegue com certeza as Lightning Lanes, enquanto que os não hóspedes têm que contar primeiro com entrar às 7 horas e segundo com ter disponibilidade ou não, porque às vezes se você atrasar um pouco já não carrega e você já perdeu sua Lightning Lane. Elas são divididas em Lightning Lanes Single Pass ou Lightning Lanes Multi Pass. Ou seja, se você comprar a Single Pass, você tem direito a furar a fila de uma atração de um dos parques que você comprar. Por exemplo, no Magic Kingdom você consegue comprar a Lightning Lane para a atração do Tron. Se você comprar a Multipass, ela vai te permitir furar de várias outras atrações, menos aquela atração que está inclusa no Single Pass. Então vale você considerar as atrações que estão em cada Lightning Lane. E aí você vê se você prefere furar mais filas e deixar aquela fila gigante que normalmente é a que está no Single Pass, ou se você prefere furar aquela fila gigante e aceitar a fila dos outros. Enfim, isso vai depender do seu grupo. E se é que você quer também a opção da Lightning Lane. A gente não comprou nenhuma Lightning Lane, conseguiu fazer todo o parque que a gente queria bem direitinho, então é super tranquilo. Eu acho que eu só indicaria a Lightning Lane em casos muito específicos. Você não precisa desse recurso pago para aproveitar os parques. E aí os valores também variam, tipo a Single Pass é mais ou menos uns $20, a Multipass vai até 35 ou mais. Mas vale você considerar porque cada parque e cada atração tem um valor diferente, e aí você precisa ver certinho no aplicativo, ver se isso faz sentido ou não para você ou para o seu grupo. Falando então um pouquinho sobre a hospedagem. Qual que é a vantagem de ser hóspede da Disney, se vale ou não a pena, se é melhor alugar uma casa, enfim. Se você quiser, se você tiver muita vontade de ficar literalmente imerso em toda aquela realidade da Disney, de daquela fantasia da Disney, ser hóspede da Disney é uma boa opção e tem algumas vantagens. Além da Lightning Lane, que eu já comentei, que você consegue marcar ela antecipadamente, a ser hóspede da Disney tem a vantagem da Early Theme Park Entry. O que é isso? É uma entrada antecipada de 30 minutos no parque. Então, por exemplo, se o parque abre às 9, as pessoas, os meros mortais, vão poder passar o seu ingresso só às 9. Já os hóspedes da Disney vão chegar lá 8h30 e vão ter esses 30 minutos que eles podem aproveitar com as atrações já abertas e com muito menos fila. Então, de repente, vale considerar numa dessas, ao invés de você gastar com a sua Lightning Lane, se você quer muito ficar num hotel da Disney, você considera que você vai ter essa vantagem dos 30 minutos. Só, por favor, aproveite. Se você for um hóspede da Disney, você chega aos 30 minutos antes e aproveita esses 30 minutos sem fila. E a gente ficou hospedado numa casa no Airbnb. E aí a comodidade é muito maior, porque você consegue tomar seu café da manhã em casa, você acaba economizando bastante e você acaba também conseguindo fazer lanches, essas coisas assim, pra levar pro parque. Então eu achei muito vantajoso, eu gostei muito da ideia
de ficar hospedado no Airbnb. Mas vale você considerar se você quer essa imersão total, ficar num hotel, aproveitar a vantagem da Early Theme Park Entry, enfim, vai de acordo com o seu grupo. Falando então como chegar nos parques da Disney. Se você for hóspede da Disney, tem os ônibus e eles são gratuitos, porém os horários são mais limitados e aí vale você considerar isso também, porque às vezes você quer chegar com esses 30 minutos antes, mas o ônibus já lotou, ou só tem ônibus daqui a pouco, e às vezes você perde esse benefício. Mas a opção que eu prefiro, que eu acho que você não fica preso a um ônibus, é a opção do carro. E aí você tem a opção do Uber, que eu também não gosto muito, porque eu achei relativamente caro. Então vale você considerar alugar um carro, que eu acho que vale bastante a pena. E com o carro você não fica preso a horários. Quando você quiser sair, o seu carro tá ali esperando, você só sai. Só vale considerar que todos os parques cobram um valor de estacionamento de $35 por dia. Caso você troque de parque naqueles ingressos do Parque Hopper, você só paga um estacionamento, tá? O que é bom. Mas tem esse valor a ser considerado caso você vá de carro. Se você quiser um estacionamento premium, que você fica bem ali na frente da entrada do parque, você paga um valor de $60. E aí, dali do estacionamento, quando você chegar, você bate foto de onde está estacionado o seu carro. Porque assim, mesmo que você talvez se lembre, a chance de você esquecer ela ainda é muito alta, porque depois no final mistura tudo, aí você não tem mais muita certeza de onde você deixou o carro, ainda mais se você for sair mais cedo o estacionamento ainda tá lotado. E saindo do estacionamento, então, tem tipo aqueles carrinhos de golfe que tem um trenzinho atrás, e aí tu vai sentado ali e aí ele vai te levando, ele te leva pro parque e quando você for sair, ele te diz em qual área você tá. Então, por exemplo, se você estacionou no Peter Pan, ele vai dizer estacionamento do Peter Pan. Aí ali você desce e você procura o número da sua vaga do seu estacionamento. Falando então sobre o aplicativo da Disney. O aplicativo da Disney, assim como eu já comentei antes, ele é imprescindível para uma viagem para Disney. Por quê? Primeiro que você coloca os seus ingressos e aí você já coloca eles na carteira digital. Segundo, que você consegue acompanhar os tempos de fila enquanto você ainda está em casa. Porque aí você tá já planejando a sua viagem e você já tá acompanhando os tempos de fila e você sabe já quais são os tempos de fila que você vai aceitar quando você chegar lá. E aí também, quando você chegar realmente nos parques da Disney, você vai acompanhando os tempos de fila em tempo real para saber se você quer correr para uma atração ou não, se vale a pena esperar ela baixar mais um pouquinho, se o tempo de fila tá aceitável ou não. Então eu acho isso muito importante. Além disso, no aplicativo da Disney você consegue ver os horários que os parques abrem e fecham, então ir controlando isso também antes da sua viagem para você saber se o parque vai fechar antecipadamente. Por exemplo, às vezes o Magic Kingdom tem eventos privados, e aí o parque fecha às 6, e aí como é que você não vai ver o show de fogos? Não tem como. Então você troca o dia que você vai pro Magic Kingdom, e aí tudo isso você faz no aplicativo da Disney. Além disso, você consegue acompanhar não só os tempos de fila dos brinquedos, mas também o tempo de fila para bater fotos com os personagens, onde estão os personagens, que às vezes eles mudam de lugar, às vezes eles estão meio perdidos por ali, tem aqueles que ficam sempre no mesmo lugar, mas tem os que vão mudando. Você pode também acompanhar os horários das paradas que às vezes acontecem durante o dia e os horários dos shows que acontecem em cada parque. Então o aplicativo da Disney é realmente imprescindível. Além disso, agora, que é uma novidade, não é bem uma novidade, mas é uma coisa mais nova, mais recente nos parques da Disney, que é a possibilidade de você fazer o pedido online também. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque aí você consegue baixar já ali no aplicativo, traduzir direto, não tem a opção do português, isso é uma falha ainda, Disney, coloque a opção em português do cardápio. Mas você consegue abrir o cardápio ali, colocar no Google Tradutor e já fazer sua escolha e já tem as fotos. Então eu acho que isso facilita um monte, principalmente quando o restante do seu grupo não fala inglês. E aí fica mais fácil para todo mundo já fazer o pedido. E aí você coloca, faz o pedido, por exemplo, enquanto você está numa fila, que aí você já vai escolhendo o que você quer almoçar ou jantar, enfim. E aí você vai até o restaurante e aí você coloca I'm here, tipo, eu estou aqui. E aí ele vai começar a preparar o teu pedido e aí é mais rapidinho, aí você só vai lá e retira. Então é muito tranquilo. Eu gostei muito dessa opção. Só tem que lembrar de colocar um cartão de crédito ali no aplicativo, que daí ele já vai cobrar direitinho. O cartão da Nomad funciona super. E por fim, nesse mesmo aplicativo você consegue fazer reservas para restaurantes. Como é que funciona isso? Normalmente, alguns restaurantes, principalmente o Cinderella Royal Stable, que é aquele famoso da Cinderela, o Be Your Guest, da Bela e a Fera, o Space 220, que é aquele do Epcot que tu vai pro espaço, são restaurantes que acabam as reservas muito rápido. Então você já tem que se organizar para assim que você já tiver seu ticket, já ir entrando, já ir conferindo. Mas mesmo que você tenha o seu ingresso comprado com muita antecedência, as reservas para o restaurante só abrem com 60 dias
do seu primeiro dia de uso de parque. É bem tranquilo, você vai ser direcionado para o site e aí lá você vai colocar a quantidade de pessoas que estão no seu grupo, o horário que você quer, o restaurante que você quer, o parque também, né, que ele separa por parques, e aí vai aparecer as opções que tem disponíveis. Caso você não consiga o restaurante que você quiser, você fica entrando com bastante frequência, mas principalmente no dia que você for visitar o parque, porque às vezes tem os cancelamentos que acontecem na hora. E aí, às vezes, de manhã mesmo, libera o restaurante que você quer e aí você consegue uma vaga. Então, não desista caso você não consiga aquele restaurante que você quer. A gente foi no restaurante do Woody, aquele bem famoso em que o Andy entra e todo mundo para, e porque o Andy está vindo e não sei o que. Ele é muito divertido, eu vou falar direitinho sobre ele, explicar como é que foi a experiência no vídeo sobre o Hollywood Studios. Whoa! Hold your horses there, Bullseye! Time for a drink at the Watermole! Sprinkler, all right! It's Wild West Rodeo time! Mom! Have you seen my swimsuit? Yeah! Mas vale considerar então que nesses restaurantes mais concorridos você tem que fazer a reserva antecipado. Nesses outros um pouco menos, você consegue com menos tempo. A gente conseguiu fazer a reserva em dezembro e a nossa viagem era em janeiro. E última coisa então sobre o aplicativo ali também, como já foi falado, você consegue comprar suas line lens. Então se eu ainda não te convenci que esse aplicativo é essencial, eu não sei mais o que fazer, porque você precisa baixar com antecedência esse aplicativo, porque ele é muito bom. Sobre a comida, é permitido levar comida, você pode levar o que você quiser de lanche, você só não pode levar potes de vidro, coisas que quebrem. Mamadeiras, essas coisas assim, tem uma certa flexibilidade justamente por serem de criança, mas considerando um grupo de adultos, enfim, você pode levar seu lanche, só não precisa levar uma marmita com 55 milhões de coisas, mas levando seu sanduíche, levando seu lanchinho, você pode levar sua garrafa de água também, tem refil, tem os bebedouros em que você pode encher sua água, só que eles normalmente são bebedouros quentes, e aí o que você pode fazer, a dica é pedir pela tap water, que é água de torneira. Ai, mas daí eu vou pedir pela água de torneira. Vai pedir pela água de torneira, porque a água de torneira é gratuita e eles ainda te dão congelo. E aí você pode encher sua garrafinha e não precisa ter vergonha, porque isso é super comum, a gente pediu várias vezes e aí o gelinho salva a vida, porque você bota dentro da sua garrafinha e depois você pode encher nos bebedouros. Normalmente os bebedouros ficam perto dos banheiros, e aí você pode ir enchendo ao longo do dia e aí quando der uma esquentada na sua garrafinha, você vai lá e pede outra tap water com gelo, que vai dar tudo certo e pode pedir, é de graça. Falando então agora um pouquinho sobre as dicas gerais, para já ir finalizando esse vídeo, tudo que eu considero importante, que não entrava em nenhum dos tópicos, que você precisa saber antes de você ir para sua viagem na Disney. Primeiro, a questão da mochila. É permitido uma mochila grande, você pode ir com a sua mochila. A maioria dos brinquedos não tem restrição de ir com a sua mochila junto, então você consegue colocá-la nos pés. Nessas atrações em que não é permitido ir com a mochila, como por exemplo a atração do Tron, eles oferecem um armário gratuito e aí você consegue colocar sua mochila lá de forma tranquila. Eles fazem um reconhecimento facial, liberam o armário, você guarda sua mochila ali e aí vale você lembrar do número, porque depois quando você for retirar sua mochila, você vai pelas costas do armário, então você vai pelo outro lado. E aí, tipo, pela localização talvez não funcione. Então você lembra o número, aí quando você voltar, você passa ali e já retira a sua mochila também pelo reconhecimento facial. Caso você esquecer, você coloca a sua cara numa fotinho ali e ele vai te dizer que teu armário é tal. Então é super tranquilo, também não precisa entrar em colapso porque você esqueceu o seu número. Outra coisa que não pode, além das coisas de vidro, é o pau de selfie. Muita gente quer levar o pau de selfie porque fica mais fácil para bater foto, mas qualquer coisa pede para um cast member, que são as pessoas que ficam lá, que trabalham na Disney, elas batem foto para você tranquilamente, eles são os queridos. Aqui já é uma teoria mais da conspiração, que não tenho muita certeza se funciona, já vi vídeos de pessoas falando que é verdade, que não é, enfim, mas considere não ir pro Magic Kingdom na segunda-feira. A teoria é que muita gente chega no domingo ou no sábado, vai para as compras no domingo e na segunda-feira começa pelo Magic Kingdom. Então, dizem vozes de que o Magic Kingdom é mais cheio na segunda-feira. E seguindo essa mesma dica do Magic Kingdom, vale considerar também, eu sei que eu já falei sobre isso, mas é um ponto muito importante, os horários de fechamento dos parques. Porque todos os parques têm show de encerramento. O principal, com certeza, é o Magic Kingdom, que você não pode perder o show de fogos.
Mas os outros parques também têm, e aí se os parques fecharem antes, eles não têm esse show de fogos ou show de encerramento. E pra finalizar esse vídeo, como dica de lembrancinha que você precisa pegar quando você for pra sua viagem na Disney, são os bottoms. Tem diversos bottoms lá, você pode pedir todos, são todos gratuitos. Tem o da primeira visita, tem o do tá celebrando o quê, tem o de casamento também. Vale você já ir no Guest Relations, que é bem ali na entrada, e já pedir seus bottoms. Você pode levar todos pra casa como lembrancinhas, eles são ótimos, são uma fofura, eu adoro os bottoms. Eu tinha falado que a dica dos bottoms era a última dica, mas eu me lembrei de uma coisa que eu considero muito importante, que eu vi em vários vídeos e que eu gostaria de trazer aqui como uma forma de aviso, mas também que é para não acontecerem frustrações, que é o seguinte: logo que você tá planejando sua viagem, então você entra em vários vídeos, provavelmente se você tá vendo esse é porque você realmente tá planejando a sua viagem para Disney, é que você olha as pessoas falando e aí você pensa assim, é porque o tempo de fila dessa atração tá 40 minutos, daquela tá 20, fechou 60, então é 1 hora, aí das 9 às 10, das 10 às 11, e aí vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer tudo. Gente, uma coisa é você ver vídeos das pessoas que vão sempre pros parques, que tem aqueles passes anuais, que elas estão toda hora nos parques e que elas vão entrar no Magic Kingdom, por exemplo, elas vão passar pelo castelo e elas já viram o castelo 55 mil vezes e elas vão, tipo, dizer assim, tá, e aqui você gasta 10 minutos batendo uma foto e agora você já corre pra Tron. Não é assim. A realidade não é assim. Principalmente se você tiver com um grupo que nunca foi, se você estiver levando alguém que nunca foi, ou se essa for a sua primeira vez, quem garante que você vai ficar só 10 minutos lá batendo foto? Então, assim, uma coisa é o que os vídeos falam, em que, nossa, você vai conseguir gabaritar o parque, você vai conseguir fazer... É mentira. Eu não tô dizendo que você não consegue fazer tudo o que você quiser nos parques, não é isso. Você consegue sim fazer as coisas que você tiver vontade. Meu ponto é só que tem atrações que não são imperdíveis, que não valem o seu tempo da fila e que você não precisa necessariamente ir nelas. Ou seja, você não vai gabaritar o parque. Aceite isso. Por quê? Porque você tem que considerar, que é o que alguns blogueiros, enfim, não consideram, no caso, que você tá com um grupo. Vai pra fila. Aí tu considerou 60 minutos da fila mais os 5 minutos da atração. Beleza, 65. Aí você saiu da fila e aí o seu grupo quer ir no banheiro. Aí o seu grupo quer parar pra ir comer um lanchinho. Então todas essas coisas, elas precisam ser levadas em conta, porque tu não sai correndo de uma atração para outra. E outra, mesmo que você fizesse isso, você tem que considerar o tempo de deslocamento. Então vá com a certeza de que sim, você pode fazer todas as atrações que você quiser, principalmente se você chegar cedo e for embora no final do dia, você vai conseguir fazer as principais atrações, as que você quer colocar na sua lista, sim. Você não precisa de line lanes para isso, você não precisa de recursos pagos para isso, você consegue tranquilamente fazer, e eu digo isso por experiência própria, que a gente conseguiu fazer. Só que não se frustre se as coisas não derem certo. Se o seu plano de chegar numa atração não deu certo porque a atração estava fechada e você teve que ir para uma outra atração. Então leve tudo isso em consideração e não pense que você vai sair correndo atrás de atração por atração por atração, porque isso também é um pouco frustrante. Você precisa aproveitar um pouco da magia do parque também. O parque não é só uma correria, mas tipo, grande parte do tempo também é sobre caminhar na Main Street do Magic Kingdom e apreciar o castelo e ver os balões vindo e parar para tomar um café sentado no chão ou sentar 30 minutos antes lá na rua para garantir o teu lugar para o show da parada. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e não se frustre, que eu prometo que tudo vai dar certo e essa viagem vai ser incrível. E do vídeo de dicas gerais sobre a Disney era isso, eu quis dar um apanhado geral sobre tudo que você precisa saber antes de ir para os parques, porque agora, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre cada parque em específico, sobre cada peculiaridade de cada parque. Então vai ter vídeo do Magic Kingdom, do Epcot, do Hollywood Studios e do Animal Kingdom. Caso você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí para receber a notificação dos próximos vídeos, para você já ficar sabendo de tudo. Nos próximos vídeos eu também vou falar das principais atrações, mostrar um pouquinho sobre elas, para você já montar o seu roteiro de cada parque e ver o que você quer considerar ou não. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like aqui. E desse vídeo era isso, gente. Um beijo, tchau!